Então vamos começar o nosso estudo de Apocalipse, né? Que é um livro às vezes negligenciado ou mal compreendido, né? Que quando fala de Apocalipse muita gente tem medo ou fica com o pé atrás, né? Porque fala assim, tem muitas interpretações e acaba se esquivando de entender o livro. Mas se está ali é porque Deus quer que a gente estude Apocalipse, né? Uma vez eu perguntei na escola dominical, eu perguntei 2 vezes. Quando é que foi a última vez que vocês escutaram uma pregação falando sobre a volta de Jesus? Todo mundo da sala falou que não lembra, não. Lembro dessa época de floresta, né? Tinha as pregações sobre a volta de Jesus. E esse tema ficou negligenciado, talvez porque perdeu-se a compreensão dele, né? Pararam de estudar ele, ou talvez porque não seja agradável. E fique querendo ensinar só o que é agradável aos ouvidos dos membros, das pessoas, né? Então eu vou tentar compartilhar aqui, não sei quanto tempo que vai ser a nossa jornada aqui, do que eu aprendi. Desde pequeno eu gostava de ler em casa o livro de Apocalipse. Desde pequeno. Meu pai, não sei se você vai lembrar, em 1992, eu tinha 17 anos. Nós fomos lá na floresta, porque ia começar a Comunidade Econômica Europeia. O euro ia entrar em circulação. E profeticamente era um sinal, né? A Europa se unir. Alguns entendem que a Europa tem um papel importante lá no Apocalipse. Então, com 17 anos eu fui lá com meu pai. Então, desde pequeno eu gostava do livro. E com o tempo eu fui estudando. Aí eu vou tentar passar aqui o que eu aprendi. E vou ser honesto também, mostrar as outras visões de algumas partes que eu lembrar. E aí vocês veem qual que é o mais. E vou explicar por que eu escolhi esse nome e essa tela, né? Apocalipse de Jesus. Apocalipse significa revelação de Jesus. Então nós vamos entender o porquê esse nome, esse tema. Então, como eu falei, uma das dificuldades é os conflitos de interpretação. Onde é que varia? O que varia nas maneiras de ver o Apocalipse? Quando se darão os eventos? Questão de tempo. Está escrito lá, já aconteceu, vai acontecer, é que fica variando a dificuldade de entender o Apocalipse. Né? Quando é que vai se dar os eventos que estão lá? E a identidade dos personagens, eu coloquei entre aspas ali, que aparecem várias figuras ali no Apocalipse. Aparece a mulher, o dragão, o filho da mulher, os cavaleiros do Apocalipse. Então também o que distingue de uma interpretação de outra, alguns entendem que são uma coisa e outros entendem outra. Aí que diferencia as dificuldades aí de entender o Apocalipse. Então basicamente o que varia é isso. Quando é que vai se dar? Já deu ou não deu os eventos que estão escritos ali? E quem que é esses personagens? É só figurativo? Realmente tem um significado literal? E por causa desses conflitos de interpretação, os teólogos ou os estudiosos da Bíblia dividiram em grupos as pessoas do jeito que as pessoas entendem a Bíblia. Eu não gosto muito de dividir de títulos da maneira de entender, porque quando você coloca nome na sua maneira de entender, sem querer você causa uma divisão velada. Tem a predestinação, e tem o calvinismo, e tem o arminianismo. E aqui eles também criaram alguns nomes. Isso não é bom por isso, porque quando você estipula nomes, cria uma certa divisão, mesmo que seja velada. Mas, por um lado, ajuda a gente a entender a visão de cada um. Não deixa de ser didático, né? Mas Paulo até falava sobre isso. Paulo falava com a igreja de Corinto que isso era coisa de menino, carnal. Que uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ele nos alertava para não nos distinguir sobre o nome de ninguém. Oi, Lúcia. Nada. Acabou de começar. Bom dia. Boa noite. Estou chegando, estou achando um trabalho. Fica à vontade. Acabamos de começar. Então eu vou esperar o Dé. Tem um cadeirão aqui, ó. Então, como eu falei, dividir a maneira de entender o Apocalipse em nomes, né? Eu falei, eu não gosto muito de enquadrar no nome, porque não quer dizer que eu concordo com tudo que está naquele grupo que entende daquela maneira. Por um lado, divide o povo de Deus, né? Quem gostava de nome é a igreja de Sardes, nós vamos ver. Babel fez a torre porque queriam preservar o nome. Então esse negócio de a gente ser identificado por um nome é meio perigoso. Mas didaticamente é bom, para a gente entender a diferença de pensamento, como vê o Apocalipse.
Então tem um grupo que chama preterismo. Vem do pretérito, lá do português. Já está estudando isso? Passado. Esse grupo entende que 90% do Apocalipse já aconteceu. Está funcionando. Que 90% do Apocalipse já aconteceu. Eles acham que tudo aconteceu lá até a destruição do império, do templo dos judeus, no ano 70, e que o Apocalipse refere-se mais ao templo, aos imperadores gregos e acabou. Agora é só esperar Jesus voltar. E eu não entendo assim. Nem a igreja primitiva entendia assim. Essa doutrina surgiu mais ou menos em 1100, 1200, e com a reforma eles restauraram isso. Então o pessoal da teologia reformada, os presbiterianos, a maioria entende assim. O Apocalipse é passado. Eu até peguei o texto que eu vi num livro, as principais profecias do Apocalipse já cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70 a.C., depois de Cristo, e na queda do Império Romano. E eu vou mostrar por que eu não entendo assim. E essa é uma das maneiras de ver Apocalipse. Mas aí você acha que já abriu os selos? Já abriu tudo. As taças? Tudo. Só não sei como. Eu falei, não entendo também não. Mas identifica os eventos que eles acham que aconteceu? Mas não sei, porque eu não fui a fundo. Não fui a fundo, mas eles identificam que já abriu tudo. Tem outro que chama idealismo, que é que eu acho do livro lá, daquele livro que eu te falei, entende que o Apocalipse não tem nenhum evento que vai se cumprir na história. É só lições espirituais ali, tudo ali é só para você tirar lições, para você servir a Deus melhor, para você adorar a Deus melhor. Eu ouvi falar que o Apocalipse é um livro para você adorar o Cordeiro. Já está escrito já tem 26 livros no Novo Testamento escritos sobre isso. O Apocalipse não é sobre isso. Tem lições sim no livro do Apocalipse. Não é só sobre catástrofe e fim do mundo. Tem muitas lições ali. A gente chegou a falar da mulher grávida do filho varão, com dores de parto. Nós vimos ali que tem uma figura ali. Mas não é só isso. Um dos problemas que tem no meio cristão hoje, e até na sociedade, o negócio chama sofisma. É que você usa argumentos verdadeiros para comprovar uma conclusão falsa. Então parece que a conclusão é verdadeira. Não, mas é para isso. A conclusão não é verdadeira. Por exemplo, existe lições sim no livro de Apocalipse. Não é só catástrofe. Mas isso não quer dizer que é só lições. Então o idealismo vê o Apocalipse só como uma maneira de tirar lições espirituais. Não tem nada ali, não tem anticristo, é só esperar a volta de Jesus. Eu estou longe de entender assim e vou explicar o porquê. Então eu falo assim, é um desdobrar de princípios em figuras. As figuras ali só para você aprender princípios. O propósito do livro não é falar de eventos específicos a virem, mas somente ensinar verdades espirituais que podem ser aplicadas a todas as situações. Verdades, mas é aquele só ali, aquele somente que está errado. Tem muita, principalmente as 7 igrejas, tem muita lição ali para nós. Mas não é só isso o livro de Apocalipse, não. O outro chama historicismo, que é bem parecido ali com o preterismo. A maioria da parte do livro do Apocalipse já aconteceu. Qual que é a diferença? É que ele começa a identificar alguns acontecimentos no Apocalipse na história. Por exemplo, o Apocalipse fala que o sol vai se escurecer e a lua vai ficar como sangue. Aí ele identifica um certo eclipse no meio da história, 1800, 1700, já cumpriu aqui. Ele pega eventos no meio da história e falou que já foi, só falta também Jesus voltar e o trono branco e o reino. Eu também não penso assim não. E vou mostrar porque eu identifico mais com o futurismo, mas eu não gosto de me definir como futurista, porque tem coisas lá dentro que eu não identifico. Por isso que eu não gosto de rotular. Mas, para a gente entender, didaticamente é bom. Fala assim, com exceção dos 3 primeiros capítulos, aplica-se totalmente ao futuro. Eu entendo assim também. Tende a ser literalistas. Muitas coisas que estão escritas ali realmente vai acontecer. É porque parece muito absurdo aos nossos olhos, então a gente descarta. Não, isso é figurado. Não necessariamente. Só porque não cabe na minha linha de raciocínio, eu tenho o direito de falar que aquilo ali é figurado. Às vezes não chegou a época ainda, o tempo. Nós vamos ver que no Apocalipse, à medida que vai desenrolando a história, a tecnologia, as coisas que estão escritas lá têm mais sentido de acontecer. Principalmente a tecnologia. Nós somos de uma geração e a próxima geração vai ver que as coisas estão muito fáceis de acontecer. Né? Então, a minha visão é mais futurista mesmo. Mas eu não gosto de me declarar futurista. A gente tem que se identificar por apenas um nome. Eu sou discípulo de Jesus. Mas, didaticamente, ajuda a entender. Né? Então vamos ler aqui os 3 primeiros versículos do Apocalipse 1.
Não, então, dentro de cada escola, que eles falam escola, tem as variações também. Dentro do futurismo, tem o pré-tribulacionismo, o médio-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Mas essas variações eu não vou falar agora não, né? Só para entender que existe outras maneiras de entender o Apocalipse. Eu vou mostrar por que eu entendo, baseado mais no futurismo. Apocalipse capítulo 1. Não sei qual que eu leio aqui, eu vou ler nessa aqui. Vamos lá. Revelação, achou aí, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, a primeira coisa, a revelação de Jesus Cristo. O livro se trata da revelação de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar o que significa isso. Jesus vai, o que é revelar? Tirar o véu. Mas por que tem um véu? Daqui a pouco eu falo. E a segunda fala as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90. Então aqui é muito claro, vai acontecer alguma coisa para frente. Então eu entendo por que aquele idealismo ali só vê eventos para eu tirar lições. Se vai acontecer algum, é fato, é o evento. E o brevemente aqui, mais para frente nós vamos explicar. Mas como brevemente? Nós já estamos em 2023, então nós vamos explicar um pouquinho. Então o primeiro que eu quero explicar por que eu entendo que vai acontecer alguma coisa, que está claro aí, o português está claro e parece que a gente fica querendo complicar o que está fácil, né? Brevemente alguma coisa vai acontecer. Falou com o João. Deixa eu pôr o óculos aqui. E a gente ficou seu servo João, que João estava preso na ilha de Patmos, né? Você já sabe, só para repetir, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição do Império Romano aos cristãos. Então ele já estava, acho que, quase 100 anos de idade, parecendo com Moisés, né? Com 80 anos de idade é que foi ter um chamado. E João, acho que já quase morrendo, Deus ainda tinha uma revelação desse tamanho para ele. E por que é importante o livro de Apocalipse? É igual uma história sem um final, sem uma conclusão. Eu já li que na história da igreja, lá no começo, quase que o livro de Apocalipse fica fora. Ficaram numa luta, né? Acho que foi coisa do inimigo mesmo. Porque ficaria sem conclusão o plano de Deus. E Deus tem início, meio e fim. Então ele é importante. É igual a gente, se você começar a ler um livro, uma história, tem que ter um início, meio e uma conclusão. Então, isso foi escrito para João e fala assim: bem-aventurado os que leem, os que ouvem as palavras e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, abençoado é alguém que lê e que ouve essas palavras. Então, quem não lê, ou quem despreza, ou quem acha que não precisa de ler Apocalipse porque é coisa do futuro, ou é complicado, Jesus está falando o contrário. Ah, é difícil, mas não é impossível. Nós é que somos uma geração preguiçosa. Porque igual as pessoas que eu aprendi um pouco, igual o Dé conhece também, viveram no século XIX. Não tinha Google. O cara tinha que sair. Ele sabe o que estava escrito no grego, no hebraico. Eles davam o trabalho de ir numa biblioteca e pesquisar. Nós é que somos preguiçosos. Então ele fala, bem-aventurados os que leem e que ouvem as palavras dessa profecia. Outra coisa que é importante. Porque um irmão falou que, baseado no outro livro, aí, que o Apocalipse é só um livro de ideias, de lições, por causa do gênero literário. Coisa de homem, né? Mas o gênero literário da Apocalipse é profecia. Profecia é futuro. Uma das coisas da profecia é futuro. Então, por isso, estou explicando porque a minha visão é futurista. É profecia sobre acontecimentos, sobre fatos que vai acontecer. E nós vamos ver quando. Ô pai, você podia lembrar o que você falou ontem do bem-aventurado? É quem tem sorte, como é que você falou? O bem-aventurado é uma pessoa que tem sorte, né? É aquele que achou graça diante de Deus. Mas o que está me chamando a atenção é nessa primeira frase aí, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quer dizer que Deus revelou, foi para Jesus, né? Jesus é que tem toda... A revelação, aí depois revelou para João. Deu para... Mas aí o João... Mas o negócio não está revelado, tem muita figura aqui, está igual um sonho para... Igual um sonho para você interpretar, né? A coisa está muito oculta ainda. Você vê que cada um tem o... Então, a gente vê que existe
precisa de revelar aquela revelação que Deus lhe deu. Senão a gente não vai captar a pessoa. Aí vai, cada um tem uns que quer interpretar, ou falar, eu vejo assim, outro vejo de outro jeito. Mas, então, tem que ser a revelação original. Quem é que vai receber essa revelação? Ele vai revelar para quem lê, para quem ouve e quem guarda, né? Então existe um caminho. No versículo, João 15, né? Quando Jesus fala assim, já não vos chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos chamarei amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai, vos tenho feito saber. Então, é só para os amigos de Jesus. Aí se a gente for ler lá, como é que faz para ser amigo de Jesus, né? Então assim foi, por exemplo, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão era considerado um amigo de Deus. Deus falou, não vou ocultar, ele foi lá e revelou para Abraão. Então eu vejo que o Apocalipse carece dessa revelação. Só os amigos de Jesus é que vão, o servo não. Então a gente, no nosso meio, no povo de Deus, existem os servos e os amigos de Deus, de Jesus. E lá no João 15, esquece lá bem, né? Quem são os amigos de Jesus. Só eles terão para receber a revelação que Jesus revelou. É um livro de revelação. E no final do Apocalipse, o livro começa e termina do mesmo jeito, ó, no 22:6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos Espíritos dos Profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Então, do mesmo jeito que inicia o livro, termina. É bem-aventurado aquele que guarda. Agora, se ele não tiver uma revelação, ele não vai guardar. Eu vou guardar uma coisa que não me foi revelada, que eu não tenho entendimento, né? Então, eu creio que o Apocalipse é só os amigos de Jesus que vão... porque os amigos é que vão ouvir, que vão ler e que vão guardar. O servo não sabe o que se faz com o seu servo. Então, no nosso meio existe uma classe de servo e de amigos. Aí fala, mas todo mundo é amigo de Jesus? Aí se você lê lá em João 15, né? 15, um pouquinho antes, você vai ver lá como é que faz para ser, quem são os amigos de Jesus, né? Amigo é quem é íntimo, né? Vós sereis, aí vai ter uma palavra lá que é forte. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, né? Se guardardes os meus mandamentos, iremos para a morada. Então o capítulo 15 de João é profundo. Só para os amigos, os íntimos, né? Os segredos de Deus é para os íntimos. Por isso que Abraão recebeu aquele título, amigo de Deus. E Jesus, e a gente também pode receber esse título, de amigos de Jesus. Aí você vai receber a revelação que Jesus recebeu do Pai, porque a revelação foi para Jesus. Ele vai revelar para os amigos. Não é assim, nós estamos aqui. Se você tiver um amigo íntimo aí, você vai contar o seu segredo para ele, sua dificuldade financeira, ou coisa, né? Você vai procurando um amigo. Porque hoje é meio difícil, né? É muito difícil encontrar um amigo. E Jesus também está à procura de alguns amigos ocultos aí. De amigos ocultos. Então o que eu queria enfatizar no começo, nós vamos lançar uma base para entender o resto do Apocalipse, né? Então, vamos lá, isso foi escrito para nós. Então, às vezes a igreja negligencia o livro de Apocalipse, como se não fosse importante. Escreveu para os seus servos. Se você é servo, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, são fatos que vão acontecer. Isso que eu falei, não tem... É só um livro de lições. É coisa que vai acontecer mesmo. Então, é aquele que lê, aquele que ouve, é meditar, dá ouvidos, e aquele que guarda. São 3 coisas que é bem-aventurança está para isso aí. Então a gente tem que ler, dar ouvidos, considerar e guardar. Mas não vai acontecer na minha época, vai demorar muito, né? Mas lembre que a revelação é progressiva. Mesmo que não seja na minha época, a próxima geração tem que saber. Porque se as pessoas pararem de estudar Apocalipse, quando acontecer mesmo, e a próxima geração, né? Eu sei um pouco porque alguém estudou no meu passado, eu aprendi, o Espírito Santo foi complementando e a gente foi entendendo. Esse ler figura também, você vê aquele que lê. Você vai ler uma figura que o ler
ler ali não é pronunciar palavras, mas é uma leitura, igual o engenheiro lê a planta, né? Vai ler figuras. Então, não é um ler de... O João fala, o que eu vi, eu escrevi. Mas o ler, a gente acha que ler não é um ler de pronunciar palavras, mas é um ler de receber. Você só lê quando você recebe a revelação. Igual quando, por exemplo, a gente vê lá o Daniel interpretando um sonho, né? Lá do Nabucodonosor, a coisa maluca, ele teve um sonho e não falou nem o que sou eu, não. Então é daquele tipo de... Daniel era um cara especial, o José. Então o Apocalipse fala os Josés e os Daniéis. Então é isso. Então o livro. Então é isso aqui. Aqueles seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. É aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Então o Apocalipse trata de profecia. E depois, mais na frente, vão entender porque que eu estou dando ênfase a isso. Não é um livro só de um gênero literário, só de tirar lições. É de profecia. Então, para que serve uma profecia? Aqui em 1 Coríntios 14:3 fala. Apocalipse não significa revelação? Isso, eu vou chegar lá. Significa revelação. É a razão de Deus para Jesus. Só tem como seu passado, que já vamos lembrar. Paulo está falando sobre o dom de profecia e fala assim, mas o que profetiza, fala aos homens para quê? Para edificação, exortação e consolação. Então a profecia tem esses 3 objetivos, consolar, exortar e edificar. Porque às vezes o nosso meio criou esse estigma, né? Que profecia é só ficar falando coisas do futuro e desconhecido. É também, mas não é só para eu ficar sabendo o futuro, não, é só para matar minha curiosidade ou para ficar criando especulações. Todos aqueles fatos que vão acontecer é para me consolar, me edificar e... Está escrevendo, tirei o óculos. E exortar. Então esses 3 objetivos de uma profecia. Então, é muito mais de ficar adivinhando o futuro ou o desconhecido. Então eu coloquei lá, edificar, exortar e consolar. Então o Apocalipse tem esse objetivo. Agora vamos em 2 Pedro 1,19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Então a palavra profética, a profecia é como uma luz, como uma candeia, né? Uma lanterna que ilumina no meio da escuridão. E que falei que até que a estrela da alva surja em vossos corações. Nós estamos numa época de densas trevas, né? Morais, espirituais. E na noite, quando está mais escuro, essa estrela da manhã é a que mais brilha. Se você acordar 5, 5:30 da manhã, tem uma última estrela que ainda está ali, antes do sol aparecer. Se você parar para perceber, essa é que é a estrela da manhã, estrela da alva. É a que ainda está brilhando antes do sol aparecer. E fala que se eu guardar a palavra profética, eu tenho consciência, tenho iluminação no meu entendimento no meio da escuridão. Então, nos dias que estamos vivendo e nos que estão por vir, quando a gente começa a acompanhar algumas coisas de tecnologia, de política, a gente percebe que as coisas que estão vindo para aí não são tão fáceis, não são tão boas. E foi isso que a Bíblia falou. Então a gente precisa de luz para entender o que vai acontecer. Um bom exemplo foi a pandemia. Travou o mundo parou de verdade. E muita gente especulou muita coisa, muita gente suicidou, muita gente perdeu empresa. E por causa de não entender o Apocalipse, surgiu muita especulação. Já o coronavírus é o primeiro selo, porque corona é coroa. E o cavaleiro do primeiro selo recebe uma coroa. Tem gente que falou isso, que a vacina era a marca da besta. Eu falei assim, mas nem besta tem para ter marca? Como é que é a marca da besta? Tem que ter a besta primeiro. Então esse é um problema. Quando você não entende a profecia, fica no escuro. E estou falando de cristão, de gente que falou muita besteira e acabou. Estamos vivendo a nossa rotina de novo.
Mas vai vir outras interrupções da nossa rotina. E essas direcionadas por Deus. Então a estrela da manhã surgir nos nossos corações é essa estrela que, mais dessas trevas, ela surge. Então, igual o Delcio fala, para uns Jesus vai vir como a estrela da manhã, vai vir antes. Mas para outros vai vir como o sol da justiça. Aí já é uma outra fase. Então, por isso que eu... assim, ao som da trombeta. Vai ser essa trombeta aí que toca no deserto? Esse som, como é que vai? As pessoas, todo mundo vai ouvir esse som da trombeta, né? A trombeta vai soar. Aí as pessoas, como é que será esse som, né? Esse som é lá, não é desse ouvido aqui, mas é lá dentro, né? Igual a gente faz, quando a arca de Noé, em vez de Noé atrás dos animais para entrar na arca, eles que vieram, eles ouviram um som de alguma trombeta que viria um dilúvio. Eles mesmos procuraram para entrar na arca. Tipo isso, os animais seriam nós mesmo. Então, luz em meio às trevas, até a estrela da alva, até que a estrela da manhã nasça no coração, até na época de Jesus voltar. Então, essa que é o objetivo do Apocalipse, da profecia. É ter discernimento dos dias de hoje e dos dias que vão por vir. E eu gosto de citar a pandemia. Deu travada em muita gente aí. E vão vir outras coisas. E aí, esses casos que o Apocalipse já aconteceu, como é que explica esse monte de evento, né? O Apocalipse já aconteceu, só falta Jesus voltar. E além da gente precisar de explicação, de ter discernimento, as crianças, a próxima geração vai precisar também. Então lembre que o Apocalipse, a profecia tem essa função. Isso que eu quero registrar aqui. E lá em Daniel tem um texto interessante, que muitos não vão entender, mas ele fala que os sábios entenderão. Tem um tipo de gente, como meu pai falou, que vai entender. Não é Daniel 12. E a responsabilidade dos pais para passar para os filhos, né? Porque o Apocalipse vai demorar a acontecer. Primeiro que você não sabe. Tem que estudar. E se mesmo que demorar, não posso ser egoísta de pensar só em mim. A igreja tem 2000 anos, eu tenho que pensar na igreja como um todo. E tem que falar assim, o Apocalipse é só para o futuro e essas pessoas todas que viveram durante os 2000 anos. Primeiro que foi sendo progressivo, e Deus vai revelar conforme as circunstâncias da época. Talvez lá na época da Idade Média você precisava de preocupar com besta, ou que tinha com marca da besta. Era outra história, né? Outro contexto. A partir do que vai amadurecendo a história e a tecnologia e as políticas, a economia, aí vai amadurecendo o que está escrito aqui. Só que a gente tem que estudar. Então em Daniel... O segredo é ser amigo de Jesus. O segredo é ser amigo dele. Daniel 12... Como é que faz para ser amigo dele? Não vai existir. Como é que faz? Daniel quanto? Deixa eu lembrar aqui. Daniel 12, vamos ler do 1 ao 3. Naquele tempo se levantará Miguel. Nós vamos estudar mais para frente que tempo que é esse. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, a qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Mas nesse que eu queria ler, não. É no 10 aqui, ó. No final, assim, no 12:9. E ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas, e seladas até o tempo do fim. Nesse tempo do fim, muitos serão purificados, e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então alguns vão entender o Apocalipse sim. E quem que é sábio? É aquele que estuda muito? Não, a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tem um tipo de pessoa que teme a Deus, vai entender sim, vai andar junto, vai ler, vai meditar. Esse o Senhor vai revelar o Apocalipse. Questão de intimidade. Então eu estou fazendo a introdução, eu vou bem devagarinho para a gente chegar nas coisas mais para frente do Apocalipse. Os sábios entenderão. Então no nosso estudo aqui eu vou usar muito uma linha do tempo, que são as coisas que brevemente devem acontecer. A grande dificuldade é encaixar o Apocalipse na nossa linha do tempo. O ano 33 foi o ano que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e subiu aos Pai. No ano 90
é mais ou menos, né? Tem uns que acham que foi um pouquinho mais, outros um pouco a menos. Para o nosso objetivo não tem diferença. Foi que João escreveu o Apocalipse. Então, quase 60 anos depois. Estamos em 2023, sabemos que Jesus vai retornar e um dia vai existir o trono branco. Então, à medida que nós estamos estudando, eu vou tentar preencher aí. Porque esse é o objetivo do Apocalipse. Quer dizer que tem todas as respostas, mas a gente tem que entender. Nós estamos em 2023, e aí? É igual um carro viajando. Mas que hora que vai chegar? Não sei, ué. Está longe, está perto? Deus não deixou assim, não. Deus deixou... Mas não existe um trono agora também, não? Não. O trono... Já é tempo que começa o julgamento pela casa. Não, mas esse é o dia a dia que a gente falou no outro. Mas existe um julgamento do Tribunal de Cristo também. Que vai ser a revelação, a manifestação do julgamento que aconteceu agora. Nós estamos sendo julgados. Mas um dia vai manifestar aquilo. Existe um ritual, existe um evento. O Tribunal de Cristo. Vou comparecer lá. À medida que eu fui julgado e fui avaliado aqui, quando a gente estudou, vai ser manifesto lá. Esse julgamento agora é uma aprovação. É uma aprovação, um aperfeiçoamento, né? É uma disciplina, né? Igual a gente leu lá. Um pai que disciplina o filho. E existe filho rebelde, filho bastardo, existe filho legítimo. Então é isso aí que o nosso objetivo é entender essa linha do tempo. Nós estamos em 2023. Então vamos voltar aqui. No Apocalipse, nós estamos agora em Atos 1:11. Nós vamos voltar aqui no ano 33. E vamos entender por que eu escolhi essa imagem aí. Atos 1. Aqui é o último dia de Jesus na terra. Ele morreu, ressuscitou e ficou 40 dias aqui com os discípulos depois de ressuscitado. Ele deve ter ensinado muitas coisas para ele. Então, no último dia, tem esse texto aqui. Foi Lucas que escreveu e fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, lhe falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, 40 dias Jesus ficou ensinando mais coisas para os apóstolos que a gente nem sabe o que é. Versículo 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Demorou mais 10 dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu fostes ir. Então, da mesma maneira que Jesus foi, ele vai voltar. Ele foi até a nuvem, e da nuvem para o trono. Mais para frente nós vamos ter que lembrar disso aí. Mas aqui fala que no versículo 9, por que chama revelação de Jesus? Aqui no versículo 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, Jesus. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Isso aconteceu no ano 33. João e todos os apóstolos que conviveram com ele durante 3 anos e meio, viu Jesus, ocultou aos olhos dele, colocou um véu. Então, depois de 60 anos, Jesus veio para João para tirar esse véu. Isso que é revelação. Revelar por quê? Foi colocado um véu que agora, qual que é a continuação da história? João e todos... A igreja ficou sem saber durante 60 anos. Mas no finalzinho da história, falou, agora eu vou tirar esse véu, revelar
Então o Apocalipse, a revelação de Jesus, é o que aconteceu depois do véu. Depois que ele subiu para a nuvem, o que aconteceu? Aí nós vamos ver no livro de Apocalipse. É isso que se trata. A revelação é tirar esse véu. De lá da nuvem, o que aconteceu? Aí Jesus foi falando do Apocalipse para João, ele escreveu. Isso que é a revelação, tirar esse véu. Que até a nuvem eles conviveram com ele durante 3 anos e meio. Entendeu o que é a revelação, tirar esse véu? Que a palavra Apocalipse é tirar o véu. É falar o que aconteceu com Jesus depois que ele subiu naquele dia ali. Jesus falou assim, vocês não vão saber agora não, vocês vão pregar o evangelho. E pregaram mesmo, espalharam o evangelho durante quase 60 anos. Mas no ano 90, Jesus veio para João tirar o véu. É disso que nós vamos tratar, isso que trata o Apocalipse. O que aconteceu com Jesus e o que vai acontecer depois que ele subiu para o trono. É isso que trata o Apocalipse. Aí nós vamos ser encaixados nessa história aí. Mas o revelação, tirar o véu é isso. Depois da nuvem. Por isso que eu coloquei essa imagem aquele dia. A revelação de Jesus. Jesus ficou escondido. Mas Deus não deixou ele sem resposta. Vou tirar esse véu aí. O que aconteceu depois da nuvem, né? Então, para a gente entender o livro do Apocalipse, que é do ano 90 para frente, nós vamos ter que andar para trás. A gente tem que lançar uma base e entender essa pergunta que está no versículo 6 aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Porque Israel tem um papel muito importante no entendimento do Apocalipse. Existe aí uma linha de entendimento que Deus acabou com o plano com Israel. Israel não está mais no plano de Deus, porque rejeitou Jesus. Nós vamos ver que não é bem assim não. Que tem um papel muito importante para entender o Apocalipse. Um dos motivos de não se entender o Apocalipse ou de entender errado, porque não olha para trás. Tem 4.000 anos de história, muita profecia, que refere-se a Jesus e o que aconteceria depois que Jesus foi e voltaria. Então é um dos motivos de entender, porque às vezes não entende lá atrás. Então a gente tem que olhar um pouquinho para trás, que é lançar a base, para poder entender o para frente. Se começar a ler o Apocalipse aqui, tanto é que no Apocalipse tem muitos elementos, vários elementos que se trata lá do Velho Testamento. Fala de um candelabro de ouro, fala de 4 seres viventes, fala de altar, tudo tem uma referência do Velho Testamento. A gente tem que encaixar Israel aí, porque quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, Jesus não falou que não iria restaurar o reino de Israel, não. Mas vai ser restaurado não da maneira que eles queriam, sim, como Jesus estipulou quando veio para cá. Mas que um remanescente ainda faz parte dos planos de Deus. Então a base para entender o Apocalipse é entender Israel na história, nos planos de Deus. Então nós vamos voltar um pouquinho para trás da minha seta aqui, para depois chegar aqui no ano 90 de novo. Eu falei, nós vamos estudar devagarinho, para poder entender as coisas mais lá para frente. Se a gente tiver, igual é difícil, se a gente tiver uma base boa, lá mais para frente vai fazer mais sentido. Tem gente que começa a nomear um monte de gente de anticristo, nós já estamos na grande tribulação, porque não entende lá atrás. Não é bem assim qualquer pessoa que vai chegar e vai ser o anticristo, eu sou o anticristo. Tem um monte de fatores para acontecer que Deus colocou na Bíblia, para não deixar perdido. Porque quando fala assim, ninguém sabe nem a hora, nem o dia que Jesus vai voltar. Mas isso não quer dizer que Deus ia nos deixar sem entender os tempos, não. Porque Ele manda várias vezes vigiar, discernir os tempos, então tem como eu entender, sim, um pouco. Não é, Deus não jogou um dado assim, o dia que eu quiser eu volto. O problema é seu, não é bem assim. Quando Jesus veio a primeira vez, tinha várias profecias. Os 3, não sei se é reis, né? Os 3 reis magos não falaram, nós vimos a estrela do Messias. Tinha sinais que apontavam quando Jesus ia voltar, quando Jesus ia vir na primeira vez. E a mesma coisa tem no segundo, na segunda volta. Tem as divergências de entendimento? Tem, mas tem uma base para entender. Eu falei, nós estamos em 2023 aí. Vai ficar aí rodando essa terra até quando? Tem um final da história, né? Afinal, Jesus veio para buscar uma noiva. Quando é que vai ser? Foi para isso que foi escrito para Cristo. O que vai acontecer depois que ele subiu? Então nós vamos ver. Então nós vamos hoje voltar um pouquinho para trás para lançar a base. E entender por que os judeus, que eles eram judeus que aceitaram Jesus, os discípulos, mas ainda não sabiam o que era igreja. Eles não tinham esse discernimento. Eles eram judeus e ainda esperavam o reino a Israel. Por que eles fizeram essa pergunta? Aí nós vamos voltar para trás aqui um pouquinho hoje para entender essa pergunta deles. Opa, peraí.
Então nós vamos fazer aqui um passeio pelo plano de Deus no Velho Testamento. Não sei se eu já passei esse slide aqui. Esse slide foi um dos primeiros que eu fiz lá na casa do Fi. Aí eu tenho ele guardado aqui, então a gente vai contar uma historinha do plano de Deus do Velho, para a gente lançar essa base e entender por que Israel tem essa importância no plano de Deus e por que os discípulos fizeram essa pergunta. Se a gente entender isso, fica mais fácil de entender várias coisas do Apocalipse. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Lá em Gênesis 1, no Éden. E, não sei se todo mundo sabe, entre o versículo 1 e 2 houve uma rebelião de Lúcifer, de Satanás. Porque Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia, está escrito em Isaías 45. Quando narra do versículo 2 até o final do capítulo 1, Deus está restaurando a terra. Então ali surgiu o inimigo de Deus, Satanás. Vamos ler aqui no Isaías 14. Porque esse inimigo vai aparecer também em Apocalipse. De onde que ele surgiu? Capítulo 12. Porque aqui Isaías está falando do rei da Babilônia, mas Deus usa essa figura depois para apontar para um anjo aqui, para Lúcifer. Fala assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. As estrelas são os anjos. Exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei. Nós já lemos o que é o monte da congregação, né? Um lugar lá no céu. Nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a partir desse momento aqui, o plano do diabo é se colocar no lugar de Deus. Ele tem como metodologia imitar a Deus. Deus tem um povo, ele também tem um povo. Deus exige sacrifício, para o pecado ele também exige sacrifício. Ele sempre vai copiar Deus. Deus tem o Cristo ungido, que é o seu filho, ele também vai ter um Cristo, que é o anticristo, ele também vai ter um escolhido. Então, a partir desse momento aqui, ele vai buscar isso, ser Deus. A gente acha que o diabo ele quer ser, a gente tem essa figura na cabeça que o diabo é um rei lá no inferno. Não, o diabo não quer ser, ele quer ser Deus dos homens, ele quer ser Deus aqui. Ele não busca o inferno, ele busca aqui. Então, durante a história, é isso que ele vai buscar. Aqui surgiu o inimigo de Deus. Então tá lá, a rebelião, versículo 2, Deus recriou. Aí Deus criou o homem e a mulher para governar sobre a terra, porque um dos agentes de Deus se rebelou contra ele. Aí Deus continuou com o seu plano. Restaurou a terra que foi um dia devastada pela rebelião de Satanás e colocou o homem para governar. O princípio do reino já está aqui. Deus colocou o Adão e Eva no jardim e colocou: vocês vão guardar e lavrar o jardim. Guardar de quê? Do inimigo que tinha. Porque era dali que Deus tinha o plano de se expandir, do homem ser conhecido através da árvore da vida. Só que o homem pecou, a gente conhece a história, eu vou resumir. E em Gênesis 3, Cristo teve a promessa da semente, que é a promessa de Jesus, que é baseado nessa promessa que todo o Velho Testamento acontece. Vamos ler lá? Gênesis 3:15. Porque quando Adão e Eva pecou, Deus foi chamando um por um. Chamou primeiro Adão, depois chamou a mulher para prestar contas, depois chamou a serpente. Aí no 14 fala assim: então disse Deus à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. A descendência, o descendente, te ferirá a cabeça da serpente, de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui o pai prometeu o filho aqui, prometeu Jesus aqui. Dizem que a primeira pregação do evangelho foi aqui. Que essa semente da mulher ia ferir a cabeça de Satanás, ia destruir os planos dele de ser semelhante a Deus. Então quando o diabo ouviu isso aqui, eu tenho que impedir que essa semente nasça. Eu tenho que impedir isso aqui, porque isso aqui
representa a minha destruição. Então o Velho Testamento foi a guerra entre esses dois povos, aqueles que iam seguir a Deus e aqueles que Satanás ia recrutar para tentar impedir a vinda de Jesus. Essa é a guerra do Velho Testamento. Então isso aconteceu no Éden, e alguns chamam essa época a época da era da inocência, porque o homem ainda não conhecia o pecado, né? E quem deveria governar era o homem. Ele foi nomeado como governante dessa parte da história. Aí Adão e Eva foram expulsos do jardim porque pecaram e começaram a multiplicar sobre a terra. Eles já tinham consciência agora do pecado, do que tinham feito. E a promessa da semente foi ser espalhada por Caim, Abel, só que depois Abel morreu e Sete. Então todas aquelas foram esperando aquilo. Vai vir uma semente que vai nos levar de volta para o jardim do Éden. Só que em Gênesis 6 fala que aconteceu uma coisa nessa época. Gênesis 6. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhos. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes néfilins, a minha tradução fala assim, eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então eu já falei muito sobre isso aqui, eu vou resumir, eu sei que todo mundo, não é todo mundo que entende dessa maneira, mas os filhos de Deus aí, os anjos, um grupo de anjos resolveu vir à terra e misturaram-se com essas mulheres e geraram uma raça híbrida. A Bíblia chama de néfilis, de gigantes. Mas eles tinham, tipo assim, era questão de permissão, assim, vem, Não. quer vir, vem? Não, por isso que esses estão presos hoje. E esses estão presos no Hades, no abismo. E isso Deus não tolerou. Porque quando o Satanás pecou aqui, ó, ele só foi expulso do terceiro céu. Ainda não tem julgamento, o diabo está solto. Não foi julgado ainda. Ele só foi lançado. Esses a Bíblia diz que Deus não tolerou esse pecado. E esse não. Isso Deus não permitiu. Porque qual que era a intenção aqui? Impedir que a semente viesse. Impedir que viesse gente pura mesmo. Foi uma maneira física de impedir que Jesus viesse. Porque será que Deus lançou o dilúvio só por causa do pecado do homem? O homem pecava muito? Tem que lançar dilúvio todo dia. Ó. Era um pecado diferente. Vou ler aqui em Judas 6, porque não é o tema, eu sei que desperta, né? E depois eu vou explicar porque eu estou percorrendo a história para a gente chegar em Israel. Em Judas 1,6, no versículo 5, Judas 1,5. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubesse tudo isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu também depois os que creram. Agora vai falar de outro povo. Os anjos que não guardaram o seu principado, ou a sua habitação, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão do juízo do grande dia. Pois eles, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, ido após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo pena pelo fogo eterno. Você viu que faz a comparação desses anjos com os de Sodoma e Gomorra, que eles foram a outra carne. Os anjos não guardaram o seu principado, o seu lugar. Deus colocou eles em justiça. Mas esses anjos foram que se rebelaram e vieram com Satanás? Então, dentro da turma de Satanás, teve esses que resolveram vir aqui. Você lembra que... Ah, tá. Tipo assim, não é uma outra leva de anjos. Não, a Bíblia fala que é um terço, né? Desse um terço de anjos que está com Satanás, uma leva fez isso aqui. É lógico que é um tema para outro estudo, né? Para falar com detalhes. Eu só estou resumindo aqui. Se você lembrar quando os anjos foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Os moradores falaram, traz esses anjos, esses varões para cá para a gente se deite com ele. Eles queriam ter relações com os anjos. Quer dizer, eles já sabiam que existiam esse tipo de prática. E já praticavam isso. Mas enfim, eu sei que é curioso, né? Um tema que não é muito, às vezes, falado. Não foi eu que inventei, já tem gente que estudou isso. E
E é importante porque a Bíblia fala que os dias da vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Esses anjos entram naquela perturbação de Maria Madalena, né? Qual a perturbação? Que ela tinha essas, Mas aí, como é que eu falo? essas perturbações, né? Porque ela é perturbada por demônios. Mas aí é porque eu não quero entrar muito no assunto. É porque existe uma diferença entre anjos e demônios. Anjo é um ser espiritual, demônio é espírito. Ser. Por quê? Porque os anjos estão onde? Nas regiões celestiais. E outros anjos estão em prisões eternas. Esses que entram no corpo dos outros, que manifestam no centro espírita, é espíritos. De onde que eles vieram, a Bíblia não fala. Outros livros falam, mas eu não quero polemizar aqui. Só para... Eu entendi que eram esses anjos caídos. Eles não entram no corpo de ninguém, eles estão nas regiões celestiais. Anjo é um ser mais poderoso, mais graduado. Ele não entra no corpo de ninguém. Esses anjos que vieram, então, com Lúcifer, eles estão presos? Estão nas regiões celestiais. Está escrito em Efésios, né? Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Eles estão lá em cima. No inferno não tem ninguém. É porque vai entrar em outro estudo. Por eles terem feito, eles estão presos. Isso, esse grupo. Tá, tudo bem. Esse grupo, os que não são presos, que estão Nas regiões celestiais. Esses é o que tem influência. De lá influenciam aqui. Depois vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque a Bíblia fala que o Satanás e os seus anjos serão lançados aqui na Terra. Então, porque eles não estão aqui na Terra. Quem está no corpo e os outros nos terreiros espíritas não é anjo. É espírito que a gente chama de demônios. Tanto é que no grego e no hebraico, você falar, vou falar no grego, anjo é angelos, mensageiro, e demônios daemos. São coisas distintas, só que a gente aprendeu com o tempo, é tudo igual. Na verdade, eu aprendi que demônios eram esses anjos caídos. Isso, mas não é. Mas para o estudo do Apocalipse, mas na frente isso faz diferença. Porque senão, Uma parte daquele filme Constantino que explica isso. Porque se o anjo, o diabo está aqui, porque eu estou falando estudo isso porque nós vamos estudar Apocalipse na frente, lembra que eu estou lançando a base. Como é que lá em Apocalipse fala que Satanás e os seus anjos serão lançados na terra? Eles já estão aqui não? Está vendo que não estão? São coisas diferentes. Porque vai ser lançado, nós vamos ver ele. Nós não, né? Quem estiver aqui vai ver ele. Mas lá na frente, eu estou lançando a base. Mas deu para só ter uma visão geral, né? Deu para ter muitas interrogações. Mas não estou falando. Porque eu quero que a gente entenda. Eu quero aqui lançar a base para a gente entender o plano de Deus. Ele lançou a promessa da semente. E o diabo tentou impedir com esses anjos que veio aqui. O resumo é isso. Eu sei que dá dúvidas. É por isso que Deus lançou o dilúvio. Eu tenho que zerar, que senão a salvação que eu prometi através do meu filho, que é a semente, não vai vir. Eu tenho que zerar isso aqui e começar. Então Deus começou a história de novo com Noé e seus filhos. Para justamente sair com essa questão dos néfilis, é isso? Teve que destruir. A Bíblia fala que toda raça era corrompida. Aí não dá para entrar nos detalhes aqui, eu sei que suscita muito, mas o mundo antediluviano é outra coisa, não é aquele negócio que a gente vê lá na escola, do homem das cavernas, não tem nada disso não, é outra coisa mais sofisticada. Dali que vem as mitologias, dali que vem toda essa ideia, uma releitura do mundo que existiu. Mas é só para saber. Então Deus, o objetivo aqui é traçar a ideia de Deus. Deus lançou a promessa da semente e tentaram impedir. Aqui que é o objetivo. Mas então Deus lançou o dilúvio, é o mundo antediluviano. E os néfilis é que governaram nessa terra, os gigantes. Era o homem. Também vocês vão entender aqui por que eu estou fazendo isso. Estou lançando a base para o Apocalipse. Então Deus... Esses gigantes aí não tem nada a ver com aqueles gigantes que estavam na terra prometida. Tem também. Porque aí fala assim, havia naquela terra gigantes e depois. Está escrito em Gênesis 6:4. E depois. Então depois aconteceu isso. Por isso que lá em Babel aconteceu de novo, mas... Então Deus começou de novo, aí reiniciou o plano de Deus, deu um start, um restart. Tinha que trazer a promessa da semente. Aí falou para Noé, quando desceu da arca, multiplica, mesma promessa para Adão, multiplica sobre a terra. E aí Sem, Cão e Jafé multiplicaram sobre a terra. E dele surgiram as nações que a gente conhece hoje. O mundo antediluviano é outro. O que a gente entende hoje de Europa, África, vieram de Sem, Cão e Jafé. Só que Deus deu a promessa para eles se multiplicarem e eles fizeram o contrário. Eles se reuniram num vale e construíram uma torre de Babel. A torre de Babel. Deixa eu resumir aqui. Construíram uma torre. Se rebelaram contra Deus. Eles queriam ser famosos na terra. Eles queriam... foi a primeira globalização, né?
E um homem fez isso, chamado Nimrod, está em Gênesis 10. Ele reuniu e ele fala que foi o primeiro poderoso caçador diante do Senhor. Ele é uma figura do anticristo. Foi a primeira rebelião geral contra Deus. Deus tinha acabado de resetar a história com o homem. E o homem se rebelou contra ele de novo. E ali surgiu a Babel, a Babilônia. E esse nome vai ser dito lá em Apocalipse. Tudo que eu estou falando aqui vai ter uma base depois. Foi o início da rebelião do homem contra Deus novamente. Aí o que Deus fez? Aí daí que surgiu esse conceito de nações. De Sem vieram os semitas, que é o pessoal do Oriente, a região do Oriente Médio. De Cã vieram os africanos, estou resumindo. E de Jafé os europeus. Nós somos o quê? Descendentes dos europeus. Somos colonizados pelos portugueses. Mas daí que surgiram as nações. Esse termo nações também vai ser dito em Apocalipse. Tudo aqui eu estou lançando uma base para que a gente vai estudar lá na frente. E aí Deus se viu de novo traído. A raça humana se rebelou contra Deus. Mas a semente tinha que vir. Aí Deus, lá no meio de Babel, no meio de Ur dos caldeus, né, chamou um homem chamado Abraão. Não se bem que aqui eu estou, o que eu já falei, né? De Nimrod, criou a Torre Babel e surgiu as nações. O mundo era inimigo de Deus novamente, assim como foi nos dias de Noé. Então aqui surgiu esse conceito das nações, e o primeiro domínio mundial foi a Babel, a Babilônia, na região da Suméria, que é ali onde é o Iraque, o Irã, a Suméria. O Suméria é porque não está nos livros de história, a gente é a Suméria, que fala que é o berço da civilização, né? Então a Suméria. Os primeiros escritos foram ali, ali que foi a primeira escrita, porque daqui para trás a gente não sabe. E eles consideram a ciência que daqui para trás é o homem das cavernas. Nada a ver, daqui para trás é esse mundo ali, no nosso conceito. Então aí surgiu esse conceito de nações e elas eram inimigos de Deus. E foi nessa época que aconteceu a história de Jó, só para localizar aqui os livros da Bíblia. Porque fala que Jó era de Ur dos caldeus, da onde mesma região de Abraão. No livro de Jó você não vê ele falando de Abraão, de Júnior dos patriarcas, você não vê ele falando da lei. Então eles entendem que Jó viveu nessa época. Aí Deus teve que chamar alguém para começar o plano de novo. Se as nações vieram contra Deus, ele falou com Abraão, então de ti eu vou fazer uma nação. Era do povo que viria de Abraão que Deus ia trazer a promessa da semente. Maneira de salvar a humanidade. Esse é o chamado, por isso que fala que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para distinguir das outras nações. As outras nações seguiram outros deuses lá em Babel. Lá começou todo o mundo anti-Deus, todas as religiões, culturas, foi lá. Aí Abraão gerou Isaac, 2 filhos, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, vieram as 12 tribos, e aí surgiu Israel. Desse povo aqui que viria o Messias. Estou resumindo aqui para a gente chegar no conceito ali das promessas. Que é chamado os patriarcas, né? Então toda essa história que eu contei está escrita em Gênesis, no livro de Gênesis. Toda esse pedação aí, o livro de Gênesis tem bastante informação, né? E o livro de Jó está no meio. Mas deixa eu ler primeiro aqui a promessa de Abraão. O que me interessa é as promessas que Deus fez, porque ele tem que cumprir essa promessa quando chegar na época de Jesus. Porque tem uma linha que acha que Deus acabou com Israel. Por isso que eu estou contando essa história. Não, Deus fez promessa. E tem que cumprir a promessa. A primeira, Gênesis 12, do 1 a 3. O contexto é esse. As nações todas se viraram contra Deus na Torre de Babel. Aí Deus falou assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus vai escolher um lugar agora na terra, um lugar geográfico. E eu farei de ti uma grande nação, porque as outras nações viraram contra Deus. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora no 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus falou que ele é o Deus Todo-Poderoso? Porque em Babel, a humanidade começou a cultuar os deuses, as estrelas. Os anjos caídos se apresentaram à humanidade como deuses. Então esse conceito de Deus vem lá de Babel. Ele fala assim, Deus, quando fala Deus, surgiu
figuras se rivalizando contra o Deus verdadeiro. Por isso que tem essa palavra sempre no Velho Testamento, eu sou o Deus, porque tinha outros deuses, não que eles são Deus, mas se fizeram deuses para a humanidade. Aí no versículo 5 fala assim, não serás mais chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Então Deus fez um primeiro pacto aqui com Abraão. E esse pacto aqui tem a ver com Jesus. A promessa da semente agora tinha uma linhagem, tinha um endereço. Antes, sim, a promessa vem da onde? Agora sabe, vem de Abraão. E aí Abraão gerou Isaac e Jacó, igual eu falei, e eles foram parar escravos no Egito. Aí Deus levantou Moisés, mas se o povo está escravo no Egito, olha de novo aí o inimigo levantando. Já que vem a semente vem desse povo, eu vou escravizar eles no Egito aqui para eles esquecerem do Deus dele, das promessas. E ficaram 430 anos lá. Aí Deus levantou Moisés para libertar esse povo. E aí eles atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto. Aqui eu estou resumindo a história. E Josué colocou esse povo na terra de Canaã. Deus falou que faria da descendência de Moisés uma nação. Antes eles eram só um povo, agora eles são nação, tem um lugar geográfico. E nós vamos ver porque eu estou falando isso também, porque na Apocalipse tem um lugar geográfico na terra, que é Jerusalém, lá no Oriente Médio. Deus tem um pacto, tem um compromisso com esse lugar geográfico. Mas nós vamos chegar lá. Por isso que tudo que eu estou contando aqui é uma base para a gente chegar no Apocalipse. Senão não entende, senão fica perdido, não faz sentido. E eles chegaram lá nesse lugar, chama Jerusalém, Israel hoje, e se estabeleceram como uma nação. Existiam as outras nações, agora existe uma nação de Deus. Olha aqui em Êxodo 19. No versículo 5. Então Deus tirou esse povo do Egito e falou com eles, agora pois, se atentamente ouvires a minha voz e aguardares o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus ia fazer daquele povo um reino de sacerdotes e um povo peculiar dentre todas as nações. Então existia uma nação agora específica de Deus, que representava Deus. Por que Deus precisava desse testemunho? Porque as nações ficaram cultuando outros. Deus usou Israel para resgatar aquele mundo do Antigo Testamento e para preservar a semente que Deus prometeu. Então Deus tinha agora um compromisso com um povo e com um lugar geográfico, chamado Israel. Então a libertação, e depois que esse povo se estabeleceu em Canaã, e Josué morreu, eles foram governados por juízes. Os líderes deles chamavam juízes, é o livro de Juízes. Eu estou fazendo um resumo do Velho Testamento. E a segunda império mundial na região ali do Oriente Médio foi o Egito. Eu também vou explicar lá na frente por que eu estou falando isso. Primeiro foi Babel, depois foi o Egito. Isso tudo foi escrito no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Estou fazendo um resumo do Velho Testamento. Depois dos juízes, então, essa nação pediu um rei. Eles queriam ser governados por um rei, porque as outras nações eram assim. Olha a má influência. Então eu também quero ser um rei. Não era o plano de Deus original. Aí Deus levantou Saul, Saul foi um rei mau aos olhos de Deus, não foi um rei fiel, e depois Deus levantou Davi, Salomão, e Salomão construiu um templo para Deus. Uma morada onde Deus podia se manifestar, um lugar de encontro com Deus. Você viu que Deus foi cada vez mais aproximando da humanidade. Antes era a multidão, Babel, depois escolheu um povo, uma nação, agora um lugar geográfico, agora um templo. Para estreitar a comunhão com Deus. Através disso que as outras nações iam conhecer Deus. E quando Deus estipulou, aqui foi a época da monarquia. Israel agora, além de ser uma nação, era um reinado. Olha o reino aí que eles perguntaram lá em
em Atos. Esse rei, e Deus fez uma promessa para Davi desse reinado aí. Por isso que eu estou contando essa história toda. Está lá em 2 Samuel 7. Sete e 8. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti. E te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, um lugar, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes, e como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos, e vieres dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, Jesus, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Por isso que os apóstolos, os discípulos perguntaram. Deus falou que é para sempre o reino. Aí as pessoas, é lógico, que falam que isso se cumpriu em Jesus. Sim, mas não, nós vamos ver mais para frente que em Jesus cumpre isso sim, mas Deus não rejeitou o povo que um dia salvou. É por isso que eles fizeram essa pergunta. Por isso que eles aguardavam um Messias que restaurasse esse reino que um dia foi de Davi e Salomão. Eles foram prósperos, eram independentes. Porque em Babel, em Egito e depois eles sempre foram escravos. E nessa época aqui que durou 120 anos, cada reino ali durou 40 anos. Saul, Davi e Salomão. 120 anos de prosperidade, apesar de todas as coisas que aconteceram lá. Eles foram livres. Então foi a época da monarquia. A época que foi estabelecida a nação de Israel. A monarquia de Israel. Isso está escrito em 1 e 2 Samuel. E nessa época que Davi escreveu os Salmos, Salomão escreveu os Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então, o que está escrito lá na frente foi nessa época aqui. Eu estou pegando um estudo que eu fiz com a turma atrás e aproveitando e encaixando aqui, para a gente entender aqui o Apocalipse. Então Deus prometeu, além de uma nação, um reino para Israel. Mas Jesus não falou que o reino dos céus é chegado e foi dado para a igreja? Bom, mais na frente nós vamos encaixar isso. Por isso que a gente tem que entender o velho na hora de entender o Apocalipse. Só que aí Israel, depois que Salomão construiu o templo, Salomão perverteu o coração e casou com 700 mulheres. Todas essas mulheres eram dessas nações pagãs. 700 mulheres e 300 concubinas. E fala que elas perverteram o coração dele e aí ele esqueceu de tudo isso aqui. E aí o reino de Israel começou a se corromper. E aí houve uma guerra civil, 10 tribos foram para o reino do norte, ficou chamando Israel. E 2 tribos ficaram no sul, a tribo de Judá e Benjamim, e ficou chamando de Judá. Então lá no Velho Testamento você vai ver o rei Judá, o rei de Judá e o rei de Israel. Ficou dividido o povo de Deus. E nós vamos ver mais para frente que aconteceu isso aqui no Novo também, né? Os evangélicos e os católicos. As outras tribos foram cativos. Dispersas, não foram? Foi cativo para a Síria e extinguiu. Se dispersou. Nunca mais viu falar disso. Por isso que agora algumas já estão voltando, né? Não, mas essa aí foi outra dispersão. Essa foi do ano 70. Não, essa aqui nós vamos chegar lá. Não, Deus foi extinto não, mas Acho que só espalhou. Mas aí só que é outro estudo. Eu vou chegar lá. Porque misturou. Mas aí Deus um dia Eles vão voltar depois, não vão? Não, mas essa dispersão é a do ano 70. Essa aqui eles voltaram. Eu vou chegar lá. O estudo tem muita coisa para falar ainda. É longo. Por isso que eu tenho que lançar uma base para a gente entender. Então o povo dividiu aqui. Mas a Bíblia falou que o reino e Jesus vai vir por aqui. Você vê que o inimigo sempre estava tentando impedir o plano de Deus.
todas aquelas nações que guerreavam com Israel lá, aqueles monte de história, é impedir que Jesus viesse. Não é à toa porque eles não gostavam de Israel. Existia por detrás de todas essas batalhas, aquele Satanás lá da rebelião, que falou, eu serei semelhante ao Altíssimo, ninguém vai vir aqui pisar na minha cabeça, não. Esse é o plano do diabo. Aí vai lembrar que quando Jesus estava para ser crucificado, Anás e Caifás profetizou assim, não sabeis vós que um homem deve morrer, não só pela nação judia, mas para unir em um só corpo todo o povo que anda disperso, né? E tem uma profecia dele, né, quando Jesus estava para ser crucificado. O Anás, o Caifás, o profeta falou isso. Que um homem deveria morrer não só para o povo de Israel, mas para unir em um só corpo todo o povo de Deus. A igreja, né? Um só povo. E Jesus seria puxar todo o povo, todo Israel. Porque existe o Israel espiritual e existe o Israel físico. E nós vamos ver que Deus não extinguiu o plano do Israel físico. Só que Deus vai considerar lá na frente o Israel físico que ia aceitar Jesus. Não basta ser judeu. Mas nós vamos chegar lá. Então aí foi dividido as duas tribos, dois povos. Com essa questão de Salomão, não houve uma rebelião. Uma guerra civil, o povo de Deus, Israel, se dividiu em dois. 10 tribos para o norte, chamado Israel. 2 tribos para o sul, chamado Judá. Isso está escrito nos livros de Reis e Crônicas. Tem um monte de guerra lá e de reis, esse povo aí dividido aí. Só que eles foram se afastando cada vez mais de Deus, até que foram, primeiro, as 10 tribos, cativos da Síria. A Síria conquistou eles, invadiu, e eles ficaram escravos lá. Não existia mais a nação de Israel. E depois foi Babilônia e levou cativo os outros 2 tribos. Que é a tribo de Benjamim, que é Benjamim, e Judá, que é o povo Judá. Então, Nabucodonosor levou o cativo. Não existia mais nação de Israel. Parecia que acabou o plano de Deus. Como é que Jesus ia vir? Aqui, eu vou ler aqui, ó. Aqui eu vou colocar, ó. Então essa é a época do divisão e do exílio. Não. Isso está escrito em 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Conta a mesma história, só que 1ª e 2ª Crônicas só conta a história de Judá. 1ª e 2ª Reis conta as 2 histórias, Judá e Israel. Então nessa época, Núcia, é que Deus levantou todos aqueles profetas ali. Isaías, Jeremias, Lamentações, porque o livro está lá na frente, né? Aqui, mas está vivendo nessa época aqui dos reis. Deus levantou um monte de profetas. Por isso que lá no Novo Testamento, Jesus falou, Jerusalém, quantos que matas e apedreja os profetas que Deus levantou. Mas todos esses profetas, a ideia está vendo a história de Ezequiel, como é que eles sofreram. E nisso aqui Deus, usando Isaías, Jeremias e Ezequiel, falando, se vocês afastarem de Deus, Deus vai entregar vocês cativos na Babilônia. Jeremias profetizou isso. E eles falaram, não, nós somos descendentes de Abraão, Deus não vão ser cativo, não. Parecendo com os dias de hoje, que fica aparecendo uma promessa aí que Deus vai nos livrar de alguma coisa, né? O Brasil, os crentes do Brasil, não tem isso não. Mas enfim, então o povo de Deus de novo estava dividido e cativo de novo, de Satanás sempre tentando guerrear contra o reino de Israel. Só que aí Deus levantou um profeta diferente, que é o Daniel. E nós precisamos de falar sobre Daniel para entender o Velho Testamento, o Apocalipse. A profecia de Daniel 9, que nós vamos ler, não sei se nós vamos ler hoje ou semana que vem, ela é base para entender o Apocalipse. Porque ali Deus coloca data. Eu contei isso tudo aí para chegar em Daniel. Muito bem. Eu falei meio correndo, mas deu para resumir bem o Apocalipse do Testamento. Porque Deus tinha uma promessa lá do Jardim do Éden, e Satanás foi tentando impedir, mas Deus é soberano. Nas ações de Satanás, Deus vai cumprindo o plano dele. E chegou e o povo de Deus ficou cativo na Babilônia, se misturou e não quis saber de Deus mais. Eles foram tão arrogantes e atrevidos que eles tinham relações sexuais com as mulheres de outras nações dentro do templo. Mas nós não somos diferentes não, só não era fisicamente. E cultuavam, colocavam a mesma coisa de colocar vamos imaginar, pega um preto velho, uma pombagira e coloca lá dentro da igreja e acende vela. Só para a gente ter uma ideia do que o povo de Israel fez, eles faziam isso. Imagina dentro da igreja nossa hoje, chegava lá, vamos pegar a irmã e aqui dentro, nem tinha o cuidado de fazer fora. É isso que o povo fez. Nós fizemos aqui um dia o estudo da restauração, quem sabe a gente faz de novo, a gente entender por que Deus fez isso. Deus se indignou. Isso foi juízo, eles vão ficar cativos 70 anos.
E eles foram escravos 70 anos na Babilônia. E aí Daniel viu isso. E Daniel conhecia as profecias do Velho Testamento. E ele foi e orou ao Pai. Essa condição foi tão drástica de Israel, que lá em Lamentações de Jeremias fala que num determinado período 2 mães combinaram. A fome era tão grande que combinaram assim, ó, hoje eu vou comer o meu filho, amanhã a gente come o seu. Você vê que o juízo de Deus com os filhos é severo. Mas Deus foi tratando com eles. Parece que a história se repete. Repete. A Igreja Católica, na Idade Média, chegou aquela loucura lá, né, de urgência, até veio o Martinho Lutero, a reforma. Mas aí fez a reforma, mas agora está precisando fazer uma outra reforma, uma outra restauração. Porque o cara fala assim, católico e crente, ou evangélico, é a mesma coisa. Você vai namorar, meu filho, namorar, né? Não podia namorar com o outro, mas agora está tudo, a coisa vai ficando tudo no mesmo nível. Né? Muda só pouca coisa, mas os costumes, assim o povo lá vai se nivelando. Então, isso que eu estou contando vai servir de base para isso mesmo. Quando nós chegarmos nas 7 igrejas, você vai ver que não muda não. Não dividiu em 2 ali, chegou uma hora que o povo de Deus dividiu entre católicos e protestantes. Estamos cativos na Babilônia ou não? Falando hebraico. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar que na igreja de Tiatira fala que existia a mulher Jezabel, né? E que lá estavam as profundezas de Satanás. Está falando para a igreja de Tiatira, não está falando do mundo não. Mas eu não vou adiantar não, você vê que isso aqui vai servir de base, como que é um paralelo. E outras coisas que nós vamos ver em Apocalipse lá na frente, né? Mas o importante é chegar aqui em Daniel. Eu vou ler o texto de Daniel. Aí Daniel orou e Deus restaurou o povo dele novamente. Restaurou, reconstruiu Jerusalém, reconstruiu o templo que estava destruído por Nabucodonosor. E isso foi feito por Esdras, Neemias e Esther, no finalzinho da história do povo judeu no Velho Testamento. E Deus levantou os profetas também, 3 profetas nessa época aqui, para ajudar o povo a animar, reconstruir, restaurar Israel, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E nesta época, quem era o governante era a Pérsia, que é o Irã de hoje. Até 1930, chamava Pérsia, eu não sabia não. Tem pouco tempo que chama Irã. E esses nomes vão ser importantes lá no Apocalipse. Babel, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia. Aí depois, entre o Velho Testamento e o Novo, veio a Grécia e Roma. Eu coloquei ali Macabeus, fariseus e saduceus foram grupos que surgiram dentro do povo judeu. Que a Bíblia não fala, né? Está dentro dos livros apócrifos, que não está na nossa Bíblia. A gente acaba ali em Malaquias. Então ali fala que teve um período de 400 anos, entre Malaquias e até Mateus. Foi onde teve 2 impérios surgiram, Grécia e Roma. Né? E é o período da lei, durou 2000 anos, de Noé até Jesus mais ou menos. Temos 4000 anos de história. Então acho que deu para entender por que o povo, os judeus queriam saber do reino a Israel. Mas eu quero voltar em Daniel, que Deus vai explicar um pouquinho o que ele vai fazer com Israel quando eles chegaram cativos ali da Babilônia. E aí agora, como é que vai ser? Deus não falou para Abraão, não falou para Moisés, não falou para Davi que o reino ia ser? Então ali Deus fala com Daniel o que vai ser da nação dele. Aí vocês querem que fale semana que vem? Porque... Ou podemos falar semana que vem. Começar já. Porque a minha intenção era dar essa esquentada mesmo e contextualizar. Porque Israel é importante no Velho Testamento. No Novo Testamento tem Apocalipse. Porque tem gente que acha que Deus não tem mais plano com Israel. Chama teologia da substituição. Deus só tem a ver com a igreja. Mas eu quero saber como é que esse pessoal faz quando Deus restaura Israel em 1948 e volta a ser uma nação depois de quase 2000 anos. Os judeus estavam espalhados aí e não tinha nação de Israel. Quem ocupou lá foram o mundo islâmico e não tinha nação. Igual hoje tem a nação do Brasil. Imagina se os brasileiros estivessem espalhados e aqui não tinha Brasil mais. Em 1948 voltou a ser uma nação Israel, nação próspera. E várias guerras surgiram depois de 1948, mas estão firmes lá. Porque o plano de Deus está mais maduro. Isso é importante em 1948. E esses que falam que Deus não tem mais um plano com Israel, nós vamos ver semana que vem que tem sim. Porque os dons e a vocação de Deus não são irrevogáveis. Só que eles têm que dar dentro
do que Jesus trouxe. Não basta ser só judeu, mas é o judeu que converteu. Hoje converte judeus também, e eles são igreja. Só que vai chegar um determinado momento que Deus vai olhar para os judeus que converteram como nação. Hoje Deus não olha para nação nenhuma, nem para o Brasil. Esses crentes acham que Deus vai melhorar o Brasil. Está igual o povo ali na época de Jeremias. Não, Deus não vai deixar o Babilônia, não. Deus não tem compromisso com a nação nenhuma, nem com o Brasil. Tem compromisso com a igreja dentro do Brasil, dentro dos Estados Unidos, dentro do Canadá. Ele tem compromisso com Israel e suspendeu, que nós vamos ver semana que vem. Suspendeu. Aí daqui um tempo ele vai de novo para a nação de Israel e nós vamos ver por quê. Esse povo deixou de ser o povo de Deus? Num certo sentido, é. Então, é o que eu vou falar semana que vem, pai. Deixou até que a plenitude dos gentios haja entrado. Primeiro está lidando com o povo que chama igreja. É o povo de Deus. Terra Santa, né? A pessoa faz discussão, não sei o quê. Eu vou dar um spoiler aqui, só para semana que vem aqui, ó. Vamos ler Romanos 11. Porque meu pai fez essa pergunta, mas semana que... Mas é bom. É deixar eu para casa. Romanos 11. Eu não vou ler todo não, porque ele é grande, mas só alguns versículos. E aí tem um irmão aí, que eu não vou falar o nome, um pastor conhecido aí da Graça. Já entendeu, né? Ele teve deixa eu me conter, a arrogância de falar que se Romanos capítulo 9 a 11 não tivesse escrito, não faria diferença nenhuma. Porque ele é da escola preterista, né? Olha a arrogância. Quem é ele para falar o que é certo na Bíblia ou não, depois de 2000 anos de história? Eu fico impressionado. E é um homem que entende muito da Bíblia. Não, para mim, a Xuxa é uma coisa. Mas esse, pai, o Caio Fábio. Eu vou falar, o Caio Fábio. Tem um vídeo dele, vou falar porque eu não vi. Se não tivesse o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, não faria diferença. Porque vai mexer aqui com o povo de Israel, vai mexer com as convicções deles do preterismo. Então vamos ler. Quem é ele, cara? Depois de 2000 anos de história, um cara cismou de o que é certo na Bíblia e o que não é. Misericórdia. Por isso que nós temos que vigiar mesmo. Por isso que nós estamos gravando aqui. Vamos lá. Romanos 11. Paulo fazendo um discurso aqui. Perguntou, pois, Paulo, né? Acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, isso foi Elias falando, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então não vou ler o capítulo todo, não. Então Deus falou assim, Deus não rejeitou o seu povo uma hora. Aí no versículo, e fez uma comparação aqui com Elias. Assim como naquela época os profetas se desviaram, Deus reservou um remanescente. Aí ele fala aqui no versículo... Depois eu vou achar, mas eu vou ler aqui no versículo... Mas se é por graça, já não é apenas... Não, que fala assim, se não permanecer na incredulidade, também serão novamente enxertados. 23. Considerai a bondade e a severidade. No 22 fala assim, ó. Considerai, pois, semana que vem a gente vai ler com calma. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário também tu serás cortado. E ainda eles, os judeus, se não permanecerem na credulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Então o que eu falei, se não permanecer na incredulidade, serão colocados de novo no plano de Deus. Não tem oportunidade. Se, então é os judeus que converterem. Só estou resumindo, não é qualquer judeu. É se não permanecer. Porque aí não faz sentido que a salvação é por Jesus. E aqueles que rejeitaram Jesus no começo, todos que rejeitar agora vão entrar. Não é.
Só que os que aceitarem no final, Deus vai ver eles como nação. E aí no 25 fala assim: pois eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então, um mistério, uma coisa que só Deus conhece e Deus revelou aqui para nós. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte por Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então tem um tempo que eles estão afastados como povo de Deus. E assim todo Israel será salvo. Qual Israel? Aquele que não permanecer na incredulidade. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Que pais? Aqueles patriarcas lá. Eles são amados. No 29 fala: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os cortados da videira. Os cortados da videira. Então eu dei um spoilerzinho que nós vamos falar semana que vem, nós vamos falar em Daniel, que Deus tem ainda um plano com Israel. Por isso, está voltando lá no nosso estudo, que eles fizeram aquela pergunta para Jesus. É nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Então Deus vai restaurar o reino a Israel, mas dentro de uma outra esfera, dentro do reino dos céus. Não simplesmente como um reino lá no Velho Testamento. E aí em Daniel, o Deus vai explicar como é que vai ser essa restauração, como é que seria a história de Israel a partir daquele ano ali, que é no ano 586, quando eles foram cativos na Babilônia. Isso é a base para encaixar o Apocalipse. Porque lá tem um período de 7 anos que a gente ouviu falar, né? Grande tribulação. Por que esses 7 anos está lá? Como é que eles vão encaixar na nossa história do Apocalipse? Então é por isso que eu contei essa história, eu contei meio corrida, mas acho que deu para entender. Tem uma base. E muita gente não entende Apocalipse porque esquece essa base aqui. Porque Israel, a base de Daniel que nós vamos ler semana que vem, né? Fazer raiz quadrada sem somar. Não dá, por isso que tem muitas interpretações. Deus não tem mais plano para Israel, não tem. E essas profecias, e essas promessas que ele fez lá com Abraão. Aí fala que ele é amado, Israel é amado por causa dos pais, por causa desse povo que foi fiel e segurou esse rojão durante todo esse tempo aí. Imagina o que Abraão passou, Moisés, Davi, Daniel. Então Israel tem essa importância. E o fato de Israel ter voltado a ser uma nação, isso é muito significativo. Porque como é que ia cumprir essas promessas se não existia mais? Não sei, acho que eu estou esbarrando em alguma coisa aqui. Enfim, então é isso. Acho que deu para ter uma base, né? Nem entrei no Apocalipse. É para a gente começar a entender o Apocalipse e encaixar lá naquela linha do tempo.